E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleitson do canal Excel Tá Tudo Errado. Essa é a nossa dica de número 7. Você sabe trabalhar com Ed Item, List Item, Index, Select Item, Name? Se não sabe, vai aprender hoje. Vamos trabalhar com essas propriedades para os nossos controles List Box, List View e Combo Box. E qual é a ideia aqui, pessoal? Observe que aqui abaixo eu tenho minhas guias cadastro, pesquisa, banco de dados, atualizar, importações e registro, certo? O que é que eu vou fazer? Vou executar um formulário, vai ser chamado por esse botãozinho aqui, certo? E observe que nossas guias estão atualizadas, certo? Foram importadas aqui para o nosso list box, list view, combo box. E se eu clicar aqui no incluir, perceba que ele fez a inclusão. Vou apagar aqui e vou clicar novamente. Perceba que o que eu adicionar aqui vai ser incluído aqui, certo? E também quero mostrar para vocês que conforme eu clique em algum desses itens, eu vou ser redirecionado para eles. Perceba, vou clicar na pesquisa, foi redirecionado para a nossa lista pesquisa, certo? Banco de dados, atualizar, importações, registros, certo? Esse registros foi criado agora, certo? Novamente, agora eu vou no list view, cadastro, pesquisa, banco de dados, atualizar, importações, registros. E vou agora no meu combo box, cadastro, pesquisa, banco de dados, atualizar, importações e registros. Beleza? Vou fechar o nosso formulário, vou voltar aqui para a nossa guia principal e é isso que eu vou passar para vocês hoje. Bora programar? Pressione Alt F11. Vou dar um duplo clique aqui no nosso Useiform 2, certo? Já deixei já bem adiantado e vou apenas codificá-lo. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui a janela do Project. E foi me carregado o evento clique. No caso eu vou alterar para o Initialize, certo? Vou apagar esse clique, não tem mais necessidade. Aqui dentro do Initialize vou fazer o seguinte comando, pessoal. Primeiro eu vou fazer a limpeza nos controles, certo? Caso a gente adicione mais algum, ele vai primeiro fazer a limpeza e depois vai trazer atualizado os registros. Então como é que eu faço isso? Tem o meu objeto combo box 1.clear, ou seja, ele vai limpar. Tem o mi.listbox1.clear e o mi.listview.listitens.clear. O mi, pessoal, como vocês bem sabem, eu botando o mi ponto, ele já me ajuda, conforme eu vou digitando, ele já vai me filtrando os objetos que eu tiver, certo? Então, quando você tiver dúvida de algum objeto, você sempre coloca o mi ponto e vai digitando, que ele já vai trazendo uma lista para você, certo? Então, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar a estrutura de repetição for each para fazer uma varredura, certo, nas nossas guias, e vai me trazer todos os nomes das guias que for adicionadas, certo? Vou trabalhar aqui com a classe worksheets. Então como é que eu faço isso? For each, o nosso objeto plan em worksheets, nossa classe worksheet, certo? Aí o que é que ele vai fazer? O combo box 1.add, né? No caso vai adicionar ao meu combo box 1 tudo que ele fizer nessa varredura que for do plan.name, certo? E a mesma coisa para o listbox 1.add item plan.name. O nosso list view já é um pouquinho diferente, vai ser list view 1.listitens.add text de 2 pontos igual, que já é por padrão, certo? Plan, nosso objeto plan.name. E vou fechar o nosso for each com next, certo? Então feito isso, ele já está fazendo uma varredura
E o que ele for encontrando, certo? Vou dar apenas um enter aqui para ficar mais fácil. O que ele vai fazer uma varredura no nosso objeto plan da classe worksheets. E o que ele foi encontrando, certo? O que ele foi encontrando pelas guias, certo? Ele vai adicionando ao meu objeto combo box, list box e o list view. Bora executar? Pressione F8. Perdão, F5. Observe que aqui é o nosso useiform 2, certo? Que eu renomei como exemplo. E ele já está com os registros aqui, certo? Importados. Ainda não adicionamos o comando para o botão incluir, certo? Então ele não está fazendo nada. E vamos agora atribuir esse comando para ele. Vou dar um duplo clique sobre ele. E vou dizer o que? Vamos lá. Na realidade, primeiramente, vamos logo atribuir o comando, certo? Vamos atribuir logo o comando aqui para os eventos item clique, certo? De cada list box, list view e combo box. Então, como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique no nosso list box. Ele me carregou aqui seu evento clique. Vou apenas apagar aqui para ficar visualmente mais fácil para a gente. E o que é que eu digo aqui, no caso? Eu vou dizer aqui sheets, certo? E ponto list box 1 ponto list, abro parênteses, e ponto list box 1 ponto list itens, index. Vou trabalhar aqui com a sua propriedade index, certo? No caso ele vai pegar o valor de cada guia. A guia cadastro vai ter o valor de 1, a guia pesquisa o valor de 2 e assim vai, certo? Vou fechar o parênteses. Vou fechar o segundo parênteses, certo? Ponto select. Ou seja, quando eu clicar em uma das linhas do list box, ele vai pegar o valor do index e vai selecionar a guia, certo? Que for atribuído esse valor. Feito isso, vamos também agora para o combo box, o evento clique do combo box, certo? Então como é que eu faço isso? Vou aqui em exibir, Project Explorer, dá um duplo clique no nosso useiform 2, dá um duplo clique no combo box. Vou alterar seu evento change para o evento clique. Vou agora apagá-lo, o change, sem necessidade para a gente. E o combo box e o list box basicamente têm as mesmas propriedades, certo? Então eu vou copiar esse comando e vou alterar apenas o objeto. No caso, vai ser o combo box 1 no lugar do list box 1, certo? Beleza? Já o nosso objeto list view, ele é bem familiar, certo? Ele é bem particular, ele tem sua propriedade, vai ter que acrescentar mais códigos. Como é que a gente vai fazer aqui? Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou dar um enterzinho aqui só para baixar e destacar o código que a gente vai executar aqui. E como é que vai funcionar ele aqui? Eu vou dizer que eu vou ter que criar primeiro uma variável, depois vou ter que pegar o valor index, certo? Para poder selecionar a guia. Então essa minha variável vai ser do tipo inteira, vou chamar ela de x e vou dizer que x vai ser igual a mi.listView1 ponto select item ponto index. O que é que eu estou dizendo? Que o meu x vai ser o meu list view, o item que tiver selecionado com valor index, certo? Então, como eu disse para vocês, a planilha de cadastro tem o valor de 1, a pesquisa o valor de 2 e assim vai. Então, quando eu clicar sobre ele, o meu index vai valer 1 se for a pesquisa, se for o cadastro vai valer 1, meu index se for a pesquisa vai valer 2 e assim vai, certo? E esse valor vai ser atribuído à nossa variável x, certo? Feito isso, eu vou dizer que sheets, abro parênteses,
list view. Vou apagar aqui, list view 1.list itens. Vou list itens ponto item, certo? Muito importante não esquecer o item x, que é a nossa variável. Vou acrescentar o parênteses ponto index, certo? Vou fechar o parênteses ponto select. Feito isso, ele já está selecionando, certo, pessoal? Então o que é que eu fiz aqui? Estou dizendo que o item, que é uma variável x, certo? Quando ele pegar o valor do index, ele vai ser selecionado, certo? E agora vamos fazer a codificação para o botão cadastrar, certo? Vou clicar novamente no ZForm 2, no nosso botão aqui incluir, vou dar um duplo clique sobre ele, vou novamente fechar o Project Explorer, dar um enterzinho para ficar mais visível aqui pra gente. E o que é que eu vou dizer aqui para ele, certo? Eu também vou ter que criar uma variável para ele. Vou criar uma variável também inteira, vai se chamar aí as integer. Feito isso, eu vou dizer que eu vou primeiro fazer a limpeza, certo? No meu intervalo, que vai ser colada a informação, que vai ser do M4, dois pontos, M12, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto, clear. Certo? Primeiro eu vou fazer a limpeza. Agora eu vou usar a estrutura de verificação for next, certo? No caso, o meu i vai ser igual a 1 e vai até novamente nosso objeto sheets ponto count. Ou seja, meu for vai trabalhar com o valor de começando de 1 e vai até a quantidade do x que for verificado, certo? Ele vai fazer essa contagem. Feita essa contagem, na minha célula, a partir da minha célula, certo? Pegando ela com o valor do range M4, fecho o parênteses, ponto cells, abro o parênteses novamente, a nossa variável que se chama i, certo? No caso, ele vai começar a colar aqui a partir do M4, certo? E vai até a última linha que ele for verificado, certo? E não vai pular nenhuma coluna, certo? Observe que estou com coluna 1. Vou fechar o parênteses, igual a sheets, novamente nossa variável i, fecho o parênteses, ponto name, e vou fechar o nosso next, certo? Então o que é que eu estou dizendo aqui? Declarei ela do tipo inteiro, a partir de M4 ao M12 vai fazer a limpeza, o meu for vai começar com o valor de 1 e vai até a quantidade de sheets que for verificado com a propriedade count do sheets, certo? E ele vai fazer a colagem a partir da célula M4, certo? E o que ele for verificando, ele vai dando o nome a partir da célula 4, ou seja, vai acrescentando cadastro, pesquisa e assim vai por diante. Beleza? Vamos pressionar o F5. Vamos testar agora. Primeiramente, deixa eu fazer só o seguinte. Deixa eu fechar o formulário, que a gente esqueceu de uma coisa muito importante aqui. Fechar aqui o formulário. Vou clicar aqui sobre ele, em propriedades, vou alterar sua propriedade show molder para false. Ou seja, eu vou querer ter acesso à nossa planilha, certo? E aqui no nosso botãozinho aqui, certo? Atualizar, eu vou dizer que cal usei form underline initialize, certo? Ou seja, toda vez que eu clicar sobre ele, ele vai iniciar o nosso formulário. Como o nosso formulário já, vamos descer aqui, já carrega com os dados, então ele sempre vai estar atualizado, certo?
Então observe que eu apenas usei o evento initialize do nosso userform, certo? Vou pressionar o F5, vou apagar aqui os dados para vocês verem que está sendo cadastrado. Na realidade não teria necessidade, porque quando eu clicar no incluir ele vai fazer isso para mim, mas para ficar visualmente aqui vamos apagar, certo? Vou clicar aqui no incluir, observe que ele colocou todos. Vou no nosso combo box, vou clicar em cadastro. O objeto é obrigatório, perdão, deixa eu só depurar aqui. Deixa eu ver o que é que eu errei aqui. Combo box 1.list, combo box 1.list, list index. Deixa eu ver o que é que foi, o que aconteceu de errado aqui. Combo box 1.list combo box 1.list, perdão, não tem esse ponto aqui, pessoal, certo? Então vamos lá corrigir aqui, que no nosso list index também vai dar o mesmo erro. Então vou pressionar F5 e vamos lá. Perdoe aqui a falha. Vou clicar no pesquisa, observe que eu fui redirecionado para pesquisa. Vou no banco de dados, observe que eu fui para o banco de dados. Atualizar, mudei para a guia atualizar, certo? Portações, registros, que foi a última guia que é adicionada. Vou agora no nosso objeto list view, cadastro, vou no pesquisa. Aqui também vamos fazer uma correção, pessoal, certo? Vamos aqui fechar o formulário, pressione Alt F11. No nosso objeto list view, vou selecioná-lo aqui. E observe que eu coloquei o evento no before, certo? Coloquei o evento no botão errado, no evento errado, certo? Vou dar o Ctrl X aqui e vou alterar para o evento click. Perdoe. Bom que a gente aprende mais. Vou pressionar o F5 e agora sim vai funcionar. Certo? Estou na cadastro. Descer apenas o formulário um pouquinho para baixo. Pesquisa, banco de dados, atualizar, portações, registros. Nosso combo box, cadastro, pesquisa, atualizar, banco de dados, portações, registros. Deixa eu voltar para a nossa guia. E se eu adicionar uma guia, mais uma guia, como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? Vou clicar aqui nessa guia em branco e vou renomeá-la para teste. Vou fechá-la. Observe que nossa list view, nosso list box, nossa combo box ainda não aparece nada. Se eu clicar aqui no nosso e-mail, observe que já foi me atualizado, certo? Percebam. Então eu vou voltar para o cadastro. Observe que o nosso teste ainda não está incluso aqui e vou clicar no incluir. Beleza? Então essa foi a dica da aula de hoje. Se gostou, curta, comente, compartilhe e bora se ajudar. Falou!